Deus. Queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno, tais são também os terrenos, e qual celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quantos dizem amém? Santos, Igreja do Senhor, neste breve momento eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, entendendo que, pela bondade do Senhor que nos outorga a oportunidade de enxergar a luz do Evangelho de Cristo Jesus, e a igreja que anda na luz e que vive o Evangelho. Digo isto, e por esses dias eu estava vendo uma propaganda de um determinado evento que acontece no nosso estado neste período, e alguém aparece na propaganda dizendo que lembrava e vivia o Evangelho uma vez por ano quando ia para o determinado evento participar da determinada encenação. E eu até disse para minha esposa, e disse que a igreja do Senhor não precisa ir uma vez no ano cumprir um ritual para assistir um espetáculo, uma encenação simbólica para reviver o Evangelho, porque nós temos a palavra viva do Evangelho em nossas mãos, e sempre, durante o mês, nas nossas congregações, nós celebramos a morte do Senhor até que Ele venha na Santa Ceia, e estamos esperando Ele a qualquer momento, para que se cumpra o que Ele disse, que com Ele nós tornaríamos a tomar da ceia do Senhor. E lendo o texto que apresenta que há um Adão terreno, o primeiro Adão, o Adão criado pelo Senhor, e o texto de Paulo também vai falar para nós sobre um novo Adão, um segundo Adão, um Adão feito espírito vivificante. Logo nós entendemos que a figura do novo e segundo Adão, que tipologicamente aponta para Cristo, para o seu sacrifício restaurador e remidor. Quando Adão, criado por Deus, estando no jardim do Éden, no paraíso do Senhor, abençoado por Ele, para que debaixo da sua bênção cumprisse o desígnio de Deus, de conduzir a terra, de dominá-la, de administrar tudo que o Senhor havia feito e a Ele entregue. Logo, Adão resvala, perde o equilíbrio ao não obedecer à ordem de Deus, quando a mulher o induziu a comer do fruto que era proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí há um desequilíbrio, não no que Deus cria, mas há um desequilíbrio no homem e em tudo aquilo que era responsabilidade do homem administrar. O homem perde a bênção que o Senhor havia dado no jardim. O homem é expulso do jardim. Deus não se sente feliz nem satisfeito com isto, mas é uma consequência da desobediência. Perdeu o espelho da imagem de Deus, perdeu a bênção da perfeição do Senhor, é jogado fora. Daí então nós vamos perceber que uma série de situações acontecem, e gostaria eu de parafrasear o texto lido e na carta de Paulo, e ir lá para o livro do Gênesis, para percebermos que lá no capítulo de número 3, e nos versículos que vão falar da queda do homem, a partir do capítulo 4, quando se narra o primeiro homicídio, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, nós vamos encontrar as duas primeiras genealogias da Bíblia. E quando encontramos as duas primeiras genealogias da Bíblia, a primeira genealogia é de Caim. A segunda genealogia, no capítulo 5, é de Sete.
A primeira genealogia, a genealogia de Caim, nos chama a atenção dois personagens. O primeiro personagem chama-se Enoque, está no versículo 18, primeiro filho de Caim. Este primeiro Enoque, desta primeira genealogia, que é oriunda do Adão, alma vivente, do Adão terreno, do Adão que pecou, do Adão que perdeu momentaneamente a bênção de Deus. É um Enoque que, por ser filho de Caim, a única coisa que aparece na história sobre ele é que o seu pai edifica uma cidade e põe o nome da cidade de Enoque. Chama-me também a atenção de um segundo personagem, o versículo de número 23, nós encontramos um primeiro Lameque. E o que me chama a atenção é que o primeiro Lameque, que está nesta primeira genealogia de Caim, é o primeiro homem bígamo da história da humanidade. Lameque entra para a história por ser o primeiro homem que contraiu o casamento com duas mulheres, burlando o propósito da vontade do Senhor. Olha só, irmãos, a primeira genealogia, que é a genealogia que representa o primeiro Adão, que sendo a genealogia de Caim, vai nos mostrar dois personagens que se destacam por feitos que não glorificam a nada em Deus. Muito pelo contrário, um recebe o nome ou tem o seu nome colocado em uma cidade, exemplo de vaidade, para mostrar a grandeza humana e assim ser mostrado aos homens. O segundo entra para a história como alguém que abre a porta para uma prática abominável e pecaminosa diante de Deus. Porém, quando nós lemos a palavra do Senhor no capítulo 5, nós vamos encontrar a segunda genealogia da Bíblia, que é a genealogia de Sete. E quando Eva concebeu a Sete, e nós vamos ler ainda no versículo 25 e 26 do capítulo 4, Sete, quando nasceu, disse Eva que o Senhor havia reposto o filho que ela havia perdido, e a partir da segunda genealogia, diz o versículo 26, que passou-se a invocar o nome do Senhor. Se nós colocarmos em um princípio simbólico, a primeira genealogia vai mostrar o Adão terreno e as suas criações, aqueles que dele nasceram, homens e filhos defeituosos, com defeitos, amantes de si mesmo, que apenas queriam se apresentar e disseminar uma ideia pecaminosa. Mas, a partir da segunda genealogia, aparecem aqueles que sentem vontade de novamente contrair relacionamento com Deus, e aparece alguém que volta a invocar o nome do Senhor. Uma nova genealogia que eu gostaria de simbolicamente apontar aqui como um símbolo de um novo Adão, o Adão que não é alma vivente, mas que é espírito vivificante. Logo, quando nós vamos à frente, nós vamos coincidentemente, curiosamente, encontrarmos um outro Enoque. E este novo Enoque, desta segunda genealogia que está no versículo de número 21, é um Enoque diferente do primeiro. Porque o primeiro Enoque estava em busca de se promover. E o segundo Enoque, presbítero Luiz Gustavo, o segundo Enoque é aquele que buscou ao Senhor e aparece como aquele que andou com Deus. E quando andou com Deus, não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Um filho diferente, que agiu diferente, que pensou diferente e gera filhos diferentes. A primeira genealogia gerava filhos que declinavam para a terra, que declinavam para o pecado, mas a segunda gera filhos que declinam para a vida. A segunda genealogia começa a se contar o tempo de vida. Na primeira não, mas na segunda se conta fulano que gerou fulano, que viveu tantos anos, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano e viveu tantos anos. E o Enoque que aqui citamos da segunda genealogia gerou Matusalém. E quem é Matusalém? Matusalém é aquele que entra para a história como o homem que mais viveu sobre a face da terra. Olha a diferença da primeira para a segunda. Por quê? Porque a primeira é o homem do pecado. A primeira
primeira é o homem do declínio, a primeira é o homem que declina para a terra, mas a segunda genealogia é a genealogia dos que buscam a Deus. E se há uma genealogia que se busca a Deus, começa a aparecer diferença, começa a aparecer vida na genealogia, começa a se contar abundância de dias sobre a face da terra, começam a aparecer homens que andam com Deus e que são tomados pelo Senhor, porque todo aquele que mais de Deus se aproximar, mais de Deus receberá. Todo aquele que mais de Deus buscar, mais de Deus vai receber. Eu lhe pergunto nesta noite, em qual destas genealogias você se identifica? Ora, o primeiro Adão foi alma vivente. Por causa do primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão, o novo Adão, que é o Espírito vivificante, abriu-se a porta para a transformação da humanidade, abriu-se a porta para a restauração do homem, abriu-se a porta para o relacionamento com Deus, para a comunhão, e isto vai culminar no cume do Calvário, quando o Senhor Jesus, pregado na cruz, deu o brado que estava consumado, em grego tetelestai. E todas as vezes que a expressão tetelestai aparece, a expressão tetelestai tem a ideia de dizer: eu cumpri aquilo que me fora ordenado a fazer. Quando Jesus estava no alto do Calvário, no ponto culminante do sacrifício da salvação, ele gritou: está consumado. É como se ele dissesse: Pai, aquilo que tu me ordenastes a cumprir já foi concretizado. Não deve, não pode mais haver separação. E a Bíblia diz que nesta mesma hora o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você se alegra ao ouvir uma palavra como essa. Oh, glória a Deus. Eu estou pregando palavra, Bíblia, é revelação bíblica. O Senhor, que tinha tanta vontade de voltar a ter a comunhão com o homem como antes tinha, entregou o seu próprio filho em morte de cruz, o segundo Adão, a alma vivificante, que rasgou o véu do templo, que tirou a separação, para que voltassem a ser produzidos filhos que têm vontade de buscar a Deus, filhos que têm vontade de andar com Deus. E a prova disso é eu e você estarmos aqui esta noite, prestando culto de louvor e adoração a Ele. Olha aqui o discipulado, daqui a pouco vão receber nas suas mãos um certificado, mas o maior certificado, amados irmãos, vocês já receberam quando confessaram a Cristo como Salvador. Ele colocou um selo de autentificação, e o Espírito testifica dizendo: esse aí é filho agora. Oh, glória! Esse aí é filho agora. Você também tem esse título. Você é filho, você pode glorificar a Deus esta noite. Só quem é filho celebre o nome bendito de Jesus. Mas eu concluo a minha fala apresentando um segundo Lameque, porque nós apresentamos o primeiro Enoque e Lameque, que é gerado por Matusalém. O primeiro é o primeiro bígamo, mas o segundo Lameque é aquele que gerou Noé. E Noé é o homem que Deus fez um pacto e uma aliança com ele diante de uma sociedade corrompida e destruída. Olha só que coisa maravilhosa. Enquanto uma geração foram gerando filhos com problemas, filhos no pecado, filhos corruptos, a segunda geração vai gerando filhos especiais, filhos que andam com Deus, filhos que buscam a Deus, e filhos que geram pessoas que querem compromisso com o Senhor. Eu estou aqui diante da palavra de Deus, enxergando que esta geração ainda está viva, que esta geração continua fabricando filhos especiais, que esta geração continua pregando o evangelho de poder e de transformação de vida. Cadê esta geração? Será que ela está aqui esta noite? Será que ela veio adorar a Deus? Oh, glória a Jesus. Eu estou aqui, você está aqui. Somos a geração que busca a Deus, somos a geração que gera filhos especiais. O primeiro Enoque cedeu, o primeiro Lameque cedeu, mas o segundo Enoque andou com Deus, e o segundo Lameque gerou um Noé que tinha pacto com Deus. Eu encerro a minha palavra esta noite dizendo que para
aqueles que ainda não entendem em qual linhagem você está, e que porventura você veio esta noite para este culto, talvez convidado por algum irmão que está se formando, talvez convidado por um vizinho, ou talvez o Espírito de Deus foi quem te convidou para você vir aqui esta noite. Há uma palavra de Deus para você. Você não pertence à linhagem de uma geração corrompida, você pertence à linhagem da geração que busca a Deus. Precisa que você confesse com os seus lábios que Jesus é o Senhor da sua vida, e que somente você pode tomar esta decisão. Porque eu já fiz a minha parte. Cadê os que já fizeram? Cadê os que já fizeram? Aqui está a igreja de Deus, aqui está. Oh glória, com a permissão do nosso pastor, eu quero perguntar se tem alguma pessoa que deseja Cristo como seu Salvador esta noite. Aleluia. O véu do templo está rasgado e você tem liberdade. Glória a Deus. Você tem liberdade de se aproximar. Há uma oportunidade aberta para você. A porta da graça está aberta para você. Onde é que você está? Jesus te chama, seja na galeria, na nave central do templo, aonde você estiver, a oportunidade está lançada. O Senhor te ama e quer te colocar na linhagem daqueles que geram para a vida. Amém.